Claudete, Laura, boa noite. Não só boa noite, porque eu pretendo deixar essa live gravada. Vou deixar gravada aqui, né? Mas também vou deixar ela permanente, gravada no meu canal no YouTube. Mariana, que bom! Sim, saudades de estar aqui, né? Eu fiquei um tempinho ausente por motivos assim muito importantes, né? Motivos necessários. Boa noite. Deixa o pessoal ir chegando. Eu beber uma aguinha, né? Enquanto o pessoal chega. Que legal. Muito bom estar aqui, pessoas que estiveram presentes nesse momento, né? Mariana, Mita, Margarete, né? Tanta gente assim que importante. Ótimo. Pois é, gente, então eu tô aqui hoje, nesse dia assim, retornando, né? Depois dessa experiência que eu vou falar um pouquinho, né, vou procurar assim ver a melhor forma de expressar para vocês, porque tem muitas coisas que elas ainda estão em processo, né? Porque afinal de contas foi um processo, uma experiência recente que na realidade não começou assim tão recente, porque é importante entender que dentro desse trabalho, desse processo, né, da busca da visão, a Vision Quest, a gente não começa, a coisa não começa quando você está na montanha, tá? A coisa começa muito antes. E isso é importante colocar, né? Eu queria começar colocando justamente esse aspecto, não só de Vision Quest, mas qualquer experiência, qualquer vivência que você se propõe a participar, a realizar, né, a fazer parte daquilo, ela começa a partir do momento que você diz sim, a partir do momento que você diz eu topo, eu quero. Quando você diz eu quero para o universo, né, mas não é aquele eu quero assim, eu gostaria, não. É quando você fala eu quero. E quando você afirma isso, e é uma afirmação que vem do fundo do seu ser, porque na realidade essa afirmação, ela é uma resposta, né? É a resposta, sabe aquela coisa que a gente sempre escuta falar bastante assim nos meios das vivências terapêuticas, espirituais, o tal do chamado, né? Que a gente fala ouvir o chamado. Então, quando a gente escuta esse chamado, a gente pode escutar ele de várias formas. Ele pode vir através de um sonho, através de uma vontade profunda que inspira teu ser, que dá assim uma inspiração, um anseio diferente, né? Ela pode vir através assim de algo que você assiste ali na sua vida e aquilo te dá um clique, te traz uma interrogação, te dá um frisson, né? Então, de várias formas a gente pode sentir esse chamado, mas muitas vezes a gente escuta esse chamado e às vezes a gente deixa passar, né? Mas tem certas coisas que elas ficam ali guardadas um certo tempo dentro de você e parece que em algumas outras situações o chamado ele se renova. Se esse chamado se renova na sua vida, é porque é importante você prestar atenção, né? O universo está te falando, ei, eu chamei você uma vez, talvez você não estivesse pronta, talvez você não tivesse prestado a devida atenção,
mas estou te chamando de novo, né? Não sei se vocês já sentiram isso, de ter escutado um chamado uma vez e aí a coisa passa, e aí depois de um tempo o chamado vem novamente, e aí você fala, epa, esse chamado já apareceu na minha vida, se ele está aparecendo de novo, eu preciso prestar atenção nele, porque existe algo importante para mim aí, tá? Tô falando isso porque assim foi comigo em relação a esse chamado, né, para realizar a Vision Quest. Então, ela é um atendimento de um chamado, faz parte desse processo da gente atender os chamados. E quando a gente demora também muito para atender os chamados, assim, não querendo falar assim nem de atrasos, não é isso, mas parece que algumas coisas elas começam aí meio que emperrando, meio que estagnando, né? Quando você começa a perceber que as coisas estão estagnando de alguma forma ao redor ou internamente, então atender a esses chamados é uma forma de verificar, fazer essa verificação geral para poder retomar de outra forma, tá? Então tudo começa com o atender o chamado, tá? A prática da busca de visão, né, ela é uma das medicinas dentro das tradições dos povos originários, é uma das medicinas assim de ritos, né, que a gente faz de purificação, no caso assim, essencialmente de rito de passagem. E é um momento assim onde você, entre assim os muitos ritos e medicinas que você tem, né? Você tem a sauna, que ela é um trabalho de purificação, né? Ela por si só, né? A sauna, tenda do suor, sweet lodge, né? Temascal, você tem aí várias formas de nomear e que vão variar conforme também as tradições. Ela é por si só já um ritual de purificação. No caso, a sauna depois, ela também se torna ali a porta de entrada para você poder passar, o rito inicial para outros ritos mais profundos ou mais extensos, né, como as grandes danças e como a Vision Quest. Então, inclusive dentro desse trabalho a gente realiza também a sauna sagrada, né? A sauna de purificação. Então, assim, a busca de visão, ela é um rito assim que chama você para um momento assim onde você suspende um pouco a vida, né? Tem até uma expressão que eu acho muito interessante dentro do trabalho da Jaime Sans, né, que tem o trabalho das cartas do caminho sagrado, dos animais de poder. Quem já acompanha os trabalhos xamânicos, acompanha essas cartas, né, conhece o trabalho dela, sabe que inclusive num das cartas ela traz um pouco dessa sabedoria. E ela traz uma expressão que eu acho muito interessante, que é parar o mundo, né? Em um momento, ela escreve um momento de parar o mundo, ou como se você estivesse descendo do mundo, digamos assim. Então, esse momento de, entre aspas, parar o mundo, né? Entre aspas, porque a gente sabe que não é que o mundo para, lógico, mas para aquela rotina, aquela coisa automática que você está acostumado, e você vai para um outro patamar para assistir ali, digamos, o seu mundo, né? Ou toda a sua vida por um outro ângulo. Então, é como se você saísse daquele trem que está lá correndo diariamente, né? E falasse, espera aí, deixa eu assistir um pouco tudo isso que está ali ao meu redor para verificar, fazer um check-up geral, né? Ela tem um pouco eu pelo menos sinto dessa forma. Então, assim, esse chamado, ele vem assim com essa intenção, assim, de você fazer essa verificação. É como se você pudesse, assim, através
da busca da visão, fazer um scanner, passar um scanner ali na sua vida para checar assim, como que tá, né? Didaticamente a gente separa ali os setores, né? A gente pode separar ali no emocional, espiritual, físico, energético. Você pode fazer essas separações para poder entender ali, para poder assim, verificar os setores, mas é esse scanner, é essa verificação, essa oportunidade, se dar essa oportunidade de fazer isso. Então, eu assim, desde que eu conheço, assim, que eu estou envolvida com as atividades xamânicas, isso já faz o que, um pouco mais de 20 anos, né, que eu participo, que eu realizo algumas coisas também, que eu sentia muita vontade de realizar o trabalho da Vision Quest, de me dar esta oportunidade, né, para conhecer, enfim. Mas tudo tem o seu momento, né? Tudo tem o seu momento, assim, bastante sincrônico de acontecer. E aí, bom, foram acontecer uma série de outras coisas importantes também, e isso foi ficando. E aqui eu quero até abrir um parênteses para uma coisa que eu acho muito importante, um reconhecimento que eu acho muito importante colocar. Eu realizei esse trabalho, né, da Vision Quest, que tem esse ponto auge, que é a própria busca de visão em si, mas o trabalho ainda continua, através da Mariana Candeia, né, que também é conhecida como Mita, né, dentro dos nossos trabalhos, né, e fico muito honrada e muito feliz desse trabalho estar sendo conduzido por ela e pela maneira como ela realiza, porque eu senti ali uma segurança, um ancoramento muito importante, né? Principalmente para pessoas, por exemplo, que estão chegando ali e não sabem nada a respeito disso. Então, assim, tipo, talvez pessoas até que nem saibam o que é xamanismo ou qualquer coisa assim, né? Então, existe esse suporte, existe uma preparação, tá? Aqui, legal, a Margarete já colocou aqui sabedoria pura, né? Que é o Instagram desse trabalho, do trabalho da Mita. Depois eu vou deixar também nos comentários daqui dessa gravação e também quando eu subir esse vídeo lá pro meu canal, tá? Porque é importante colocar isso pelo seguinte, gente, eu conheço outras pessoas que realizam Vision Quest, tá? Existem outras pessoas que fazem ali um trabalho bacana, legal, tá? Aqui, a Mita faz um trabalho incrível, com certeza. Mas essa preparação e esse cuidado com o antes e com o depois, né? Que é uma preparação assim de ter ali os encontros, ela trabalha toda ali, todo um trabalho pautado assim, né? Dentro de uma orientação psicológica, né? Ela é psicóloga, inclusive, pautado dentro assim, de toda uma teoria, de todo um suporte realmente ali, todo um fundamento para as direções, né? A gente trabalha ali os suportes das 4 direções e trabalha as 8 direções, né? Então, todo esse suporte tem um embasamento que nos dá esse suporte, né? Nos calça antes da gente fazer a vivência propriamente dita. E em muitos outros casos que eu fui assim pesquisando, eu percebia que muitas vezes a pessoa ela era lançada para a vivência assim meio que ali, né, logo de cara, né? Talvez a preparação fosse muito mais reduzida, né? Enfim, me deu essa impressão. E nesse caso não, você tem um suporte que vai assim acomodando você
até você chegar nesse momento. E isso é muito importante, né, para poder te dar ali, como a própria palavra diz, suporte, te dá ali uma segurança, né? Aqui, a Margarete falando, essa preparação faz toda a diferença e só a Mita faz isso, com certeza. A Margarete, ela também é uma pessoa que super conhece esse universo xamânico, né? Conhece também outras pessoas que realizam, né, trabalhos de Vision Quest, então elas podem aqui corroborar e dizer assim exatamente sobre o que eu estou falando, né? Então é uma preparação realmente diferenciada, tá? E então assim você se sente assim realmente amparada, né? É um amparo terapêutico, né? Então transforma isso não apenas numa única experiência xamânica, mas num trabalho terapêutico de verdade, que eu particularmente acho muito legal, porque assim eu pelo menos assim como eu também tenho essa formação em psicologia, eu vejo muito, e não só por isso, né? Mas eu vejo muito as vivências xamânicas como experiências terapêuticas valiosas, né? Então é importante que se tenha realmente esse aparato e não simplesmente jogar a pessoa ali na fogueira da história, né? E pronto, e depois assim a pessoa, porque ali assim 1000 coisas acontecem, 1000 insights, e isso precisa ter assim realmente um acompanhamento, né? Então isso aqui eu acho muito legal estar falando. Aí eu senti então esse chamado, né? E o trabalho começou nesse ciclo, nesse momento, né? Começou para mim no início eu digo no início do ano, mas assim, em março, porque na realidade, assim, astrologicamente, energeticamente, né, a gente tem ali o início do ano, né, um dos inícios de ano, ali bem no equinócio de outono. E para mim foi muito significativo esse trabalho começar nesse equinócio, porque o equinócio geralmente cai no meu aniversário, né? Então, assim, no dia 21 de março foi quando a gente quando diz sim, né? Aquele sim que eu falei que não é sim da boca para fora, é sim, eu vou. A gente pega então uma estaca e a gente finca essa estaca na terra, a gente faz essa conexão, a gente assume esse compromisso com a Mãe Terra, com a Terra, né? A gente fala, eu vou. E eu fiz isso no dia do meu aniversário, no dia 21 de março, no equinócio de outono. Então, assim, para mim, fazer isso nessa data, né, e por ser não só uma data importante por ser equinócio, mas por ser a data do meu aniversário, fez ali teve uma importância muito mais profunda, era um compromisso muito mais sério. Aí, lógico, dá aquele frio na barriga, falar, bom, agora eu disse sim, né? E aí, agora não tem como fugir. A gente pensa assim. E assim, lógico, no início eu tive assim algumas preocupações, assim, bom, como é que eu vou fazer? Tem toda uma questão logística, básica, prática, financeira, inclusive, que você precisa ali se organizar para isso. E eu, assim, não vou dizer que eu estava com tudo já assim pronto, na agulha, certinho, não. Tinham coisas que eu precisava, eu sabia que eu precisava movimentar aí algumas montanhas para poder chegar nesse lugar. Mas quando a gente diz esse sim com clareza, né, com o nosso coração, com a nossa consciência, sobre isso também eu quero falar, essa noção de consciência, tá? Quando a gente diz esse sim dessa forma, o universo ele começa então a realmente conspirar a favor. Então as coisas começaram a se movimentar na direção para que eu começasse a colocar isso realmente em prática, né? Tiveram alguns desafios, sim, mas as coisas elas foram assim sendo atravessadas,
sendo dissolvidas, sendo abertas, né? Porque ali o meu sim, a minha vontade estava imperando, estava guiando, né? Esse sim é a nossa conexão com o grande espírito, tá? Então foi assim que eu fui caminhando desde março até chegar nesse momento. Então assim, também eu pensava, bom, o trabalho em si aconteceu em Minas, eu estou em Pernambuco, né? Então tinha toda uma logística, família, bababá, aquela coisa toda, né? Aí começa assim, as coisas falando assim no ouvido, mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai resolver aquilo? Mas e fulano, e ciclano, e filho, e marido, e aí você fala, peraí, tá, né? Começa a dar aquela coisa, aí você tem, aí nesse caso entra a orientação, né? Como eu falei, essa orientação que a Mita vai trazendo assim sabiamente dentro do trabalho dela, né? Com os encontros em grupo e com os encontros individuais que a gente vai tendo e que vai preparando, vai olhando para tudo isso, né? E vai te auxiliando nisso. Então isso foi fundamental, tá? Bom, quando a gente faz então a busca da visão, né, dentro de algumas sabedorias, eles geralmente fazem, é feito um círculo de pedras, né? Nesse caso a gente faz esse círculo com os nossos rezos. Deixa eu ver aqui o que diz o Guilherme. É uma experiência de autoconhecimento e de reconexão com o natural, com certeza. Com certeza, é uma experiência profunda de autoconhecimento, né? De reconexão também. Então, assim, esses rezos, né, é uma prática que eu gosto muito dentro das práticas xamânicas, de você estar trabalhando com as direções, e a gente trabalha com o tabaco. Então, a gente vai rezando para cada uma das direções. E cada rezo, né, que a gente coloca, cada intenção ali, é um agradecimento, é um pedido, é uma questão da vida. São muitos rezos que a gente faz, são muitos, assim, bastante para cada direção. Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, para que mais eu vou rezar aqui, né? Quando eu digo rezar, é no sentido de você estar se conectando com a questão, pedindo orientação, e não só pedindo orientação, porque o rezar também é agradecer. Então a gente agradece coisas, a gente pede orientação para outras coisas, a gente reconhece todas as forças que nos amparam, que nos acolhem, e a gente deixa tudo que vier, assim, aí a gente tem vem vindo esse tempo, né, ali desde março, abril, até antes do momento da Vision Quest. Então a gente vai trabalhando todas essas intenções, né? Então a gente tem essa oportunidade de fazer essa varredura na vida e olhar até para coisas que normalmente a gente não olha, tá? Olhar para todas as nossas relações, olhar para os seres espirituais que nos acompanham, olhar para as entrelinhas, sabe? Olhar para aspectos do passado, aspectos às vezes até assim de dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, né? Trazer tudo isso para participar, tudo isso deve ser honrado. Não importa que seja bom ou ruim, até porque essa questão de bom ou ruim fica em suspenso aqui, porque tudo vai passar pelo olhar da reavaliação e da cura, né? E nesse momento tudo é importante, tudo é válido, tudo está certo, tudo que aconteceu foi necessário, né? Tudo faz sentido, entendeu? Tudo está relacionado com tudo, como é um barbante
que a gente vai ali costurando, né? Costurando não, vai fazendo ali os vários saquinhos de oração. Então você percebe a grande teia em que tudo isso está relacionado. É um momento de você se conectar e entender o que é de fato a teia da vida. Então, tudo está relacionado com tudo. O que aconteceu no passado está relacionado com o presente, que está relacionado com a sua mãe, que está relacionado com o teu pai, está relacionado com seus ancestrais, está relacionado com o nível espiritual, com, de repente até com outras vidas, que está relacionado com seu marido, que está relacionado com teus filhos, entendeu? Que está relacionado com a natureza, que está relacionado com as pedras, com os 4 elementos, com os animais, tudo que faz parte da sua história, tudo que faz parte do seu repertório que você já acessou até hoje, você traz para esse universo. Até para perguntar assim, tá certo, é por aí mesmo, tá tudo ok, o que eu posso melhorar, o que eu posso modificar? E assim, de você estar inclusive assim disposto a olhar para tudo e se entregar para o que vier, entendeu? A gente se coloca à disposição de saber e de não saber, né? De não saber no sentido de perder um pouquinho da coisa do controle, né? Isso pode, isso não pode, não existe isso pode, isso não pode. Aqui, você suspende um pouco isso e aí você entra num universo assim aonde você começa a checar assim o que realmente faz sentido na minha vida, né? Não é que você vai questionar se o que você fez está certo ou está errado, não é mais isso, mas deste teu presente em diante, o que fica, o que solta, né? Do que você se desapega, o que continua ou o que já cumpriu sua função, a sua missão. Então você tem que estar aberta para poder avaliar isso em absolutamente tudo, tá? E isso assim dá assim aquele friozinho na barriga, né? Você fala, e aí, né? O que será que vai acontecer? Fica aquele suspense, mas ao mesmo tempo assim existe um movimento de um amor e de uma entrega muito grande. Então eu estou colocando isso para mostrar que esse movimento já vai acontecendo desde o momento que você disse sim, tá? Então o processo de cura já vai acontecendo, já vão acontecendo através desses rezos, né? Porque os rezos vão puxando, eles vão, é como se eles fossem pinçando todas essas questões, tudo isso vai pinçando e vai trazendo isso para a superfície, até coisas que estavam lá muito adormecidas dentro de você e você nem imaginava, né? Às vezes assim, nossa, quando eu paro para lembrar assim das coisas que eu botei nas minhas orações ali, falo, nossa, tem coisas assim que eu, assim, talvez assim quando eu fosse parar para fazer algo assim, num primeiro momento eu nem pensasse, mas aí de repente começa a vir, né? Como se diz assim, parece que vem coisas lá do além, do seu além, né? Do seu além. E aí nesse momento a gente vai colocando e vai costurando tudo isso, né? Nesse grande cordão, né? É o cordão da vida, tá? É um grande cordão, né? É um grande cordão umbilical. Eu tive uma experiência muito interessante, assim, porque a gente vai fazendo isso e você mantém então ali o novelo do barbante e vai puxando e vai fazendo, né? Vai encaixando lá os saquinhos de oração. Nas 8 direções, cada uma das direções tem ali o seu significado específico. Além das 4, né, leste, sul, oeste, norte, as outras 4 também da própria Rosa dos Ventos. E é quando eu finalizei, né, todos os rezos, né, no dia que eu finalizei, eu tive então a experiência de cortar esse barbante e
para mim foi como se eu tivesse assim realmente cortando um cordão umbilical. Tá? Então foi assim muito intenso, assim, vivenciar essa coisa assim de fazer esse corte. É como se eu tivesse assim cortado com alguma coisa assim que ainda estava me segurando, né, naquele controle do ego. E aí quando você corta é como você solta um pouco o controle e fala, bom, está entregue, né? Está entregue ao grande Espírito, está entregue a todo o processo, né? Agora está tudo entregue. E é muito intensa essa vivência, tá? E então assim, essa experiência assim, a coisa já, né, já senti assim que a gente já começa a entrar realmente nesse processo assim de estar mais perto da vivência da busca em si, né, dessa vivência da montanha a partir desse corte. É como se esse corte permitisse assim o voo já pro alto da montanha, né, para a subida da montanha. Bom, então a experiência aconteceu há 7 dias atrás, né? Há 7 dias atrás, no domingo passado de manhã, eu estava retornando da montanha. Eu precisei então dessa semana toda, praticamente 7 dias, né? Até o domingo. Por isso que eu marquei essa live para este domingo, porque eu precisava assim desses 7 dias, né? Aquela coisa assim, os ciclos de 7, eles são muito importantes. Inclusive até assim, bem, já entrando depois eu vou falar um pouquinho até das sincronias disso em relação à cosmologia maia, que tem umas coisas também bastante significativas. Para quem acompanha o meu trabalho com a cosmologia maia, já fica também como um aprendizado e como dicas também sobre isso aqui, né? Dessas sincronias que acontecem. Então, assim, hoje, inclusive, a gente está no 7º dia, né, de uma sequência de 13, da onda encantada da mão, caminhante do céu, né? E então eu precisei desses 7 dias, assim, é engraçado porque depois, durante essa semana, tinha até alguns momentos onde a minha cabeça, o meu mental falava, mas você precisa fazer isso, você precisa organizar aquilo, você precisa sentar para voltar para a vida, para a vida normal, né? Mas tinha um outro lado que falava, não, espera um momento, respeita até a Mita, ela falou uma coisa que eu achei muito legal, né? Que é esse decantar. Então é importante a gente respeitar ter que deixar decantar um pouco para você poder realmente ir assim retornando com consciência mesmo, né? Porque é um renascimento. Então você após uma vivência dessa intensidade, você volta como se você fosse você é um bebê, né? Você é uma semente nova, você está ali dentro de todo um universo mais sutilizado, você está mais sutilizado, então você não pode se jogar ali novamente, naquele time, naquela coisa do nosso cotidiano, assim, dessa forma abrupta, não pode ser assim, né? E dessa vez, diferente do momento em que nós nascemos lá, quando nós realmente éramos bebezinhos de fato, você tem mais consciência, né, do que está acontecendo. Então é importante você ter a oportunidade de respeitar mais ainda esse processo de reinstalação no mundo, né, de aterramento. Então, esses 7 dias foram muito importantes para esse aterramento, tá? Dentre essas coisas aqui que eu tô falando, como é que vocês estão sentindo? Que eu comecei aqui, papapá, aí eu queria sentir com vocês, assim, como é que vai chegando essas informações, né?
O importante aqui é passar para vocês assim a importância, a profundidade que é um trabalho desses, né? E eu acredito que essa profundidade ela vai se refletir bastante no que eu for fazer comigo mesma, na minha família e para o mundo, para as outras pessoas, nos meus atendimentos. Com certeza isso vai reverberar de uma forma mais profunda, né? É um passo a mais que você dá dentro da sua vida. Para mim, até pegando um pouco assim a questão da sincronicidade com a cosmologia maia, o fato inclusive de eu estar fazendo essa live hoje, num dia que é Caminhante do Céu, é muito significativo, porque o Caminhante do Céu ele é o selo que vem após o meu, né? O meu selo é o humano, que é o número 12, e o Caminhante do Céu é o 13. Então é como se falar para vocês e trazer tudo isso à luz nesse momento, né? Falar disso, trazer, assim, acessar essa força na energia do Caminhante do Céu, simboliza bastante esse passo a mais, porque como é um selo que vem depois do meu, então o humano assim, não sou só eu assim, eu sou do selo humano, mas humano somos todos nós, né? Estamos aqui nessa condição humana. E o que o Caminhante do Céu faz pra gente? Ele chama a gente para dar um passo à frente, para dar um passo a mais, para ir um pouco além do limite do conhecido, do limite da mente humana, do limite do que você tem ali mais ou menos sob controle, ou acha que tem sob controle, né? Então, fazer isso nesse Caminhante do Céu, para mim, representa esse passo a mais, entende? Esse um passo à frente, essa doação, essa abertura para algo mais. O Caminhante do Céu chama para a abertura para o mistério, para o novo, para o vir a ser. E é esse sentimento que eu tenho comigo, né? É essa energia que eu tenho, né? Então, e até mesmo num tom ressonante, ele realmente é o momento que a gente une as forças para poder, dar um salto, né? Então, eu achei muito bacana também estar fazendo essa live nessa energia, porque ela simboliza isso. Aqui a Sandra está dizendo, eu estou adorando o processo, você falou de forma que eu compreendi até agora. É uma conexão consigo mesmo, com a espiritualidade e com a terra, certo? Com certeza, com certeza. E para cada pessoa vai ser de uma forma, porque o que é visão para mim, para você vai ser outra visão. Cada pessoa vai acessar o que precisa ser visto. Então, não existe certo ou errado, você tem que estar aberto ali a experimentar o que é necessário para você, o que é necessário para o seu momento. E às vezes assim pode acontecer, por exemplo, de você estar numa expectativa de ver algo assim extraordinário, sei lá, qual é o conceito de extraordinário que cada um vai ter. E às vezes a experiência ela não vai passar por esse extraordinário que a tua mente fantasia. Ou às vezes também pode vir, porque cada pessoa, como eu falei, para cada pessoa a coisa é de uma forma, né? Mas ela vai trazer aquilo que você realmente precisa perceber ou reconhecer. Uma outra coisa interessante, às vezes a gente acha que vai acessar algo completamente novo, tá? E às vezes não é isso, às vezes não é o novo que você vai acessar, mas é o reconhecimento do que já existe em você, mas que talvez você não estava dando a devida atenção ou o devido olhar, né? Ou assim, ou algo de você que estava ali um pouco de escanteio e que de repente
isso assume uma posição que é a posição de direito, que é a posição em que aquilo deve estar, tá? Então, tem esse aspecto de reconhecimento, muitas vezes, de resgate, muitas vezes, de coisas, tá? Então, você não precisa ir necessariamente com a intenção de achar algo novo, né? Ou de achar uma resposta nova, né? Então, as coisas nem sempre passam pelo novo. Às vezes pode passar por algo que você já sabe, mas que você precisa acessar num outro nível, ou que você precisa recordar num outro nível, tá? Então, eu acho que é muito importante colocar isso também, tá? A Margarete, super recomendo. Tomar posse do que você, podemos dizer, sim. Tomar posse, exatamente, que às vezes tem coisas que a gente vai deixando, assim, por uma série de coisas, a gente vai automatizando, né, algumas coisas, e vai deixando algumas coisas assim para depois, né, como eu falei, de escanteio. E aí esse é o momento que quando você está lá em cima, né, você está ali na condição de jejum, né, você está ali, tem toda uma preparação também, assim, para você ir trabalhando esse jejum, para você não chegar num jejum assim, assim logo de cara, né, isso também é trabalhado, tá? Mas é como se você tirasse todas as distrações, né? Afinal de contas você sobe, não tem celular, não tem relógio, não tem assim esses recursos que tudo bem, a gente utiliza ali pelas necessidades, mas que muitas vezes distraem a gente da nossa essência, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente se distrai muito. Então ali é uma oportunidade assim de você não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem marido, não tem, sabe? Ficou tudo lá embaixo. Ficou tudo lá embaixo e é você com você, tá? Não tem assim, você tá lá no teu círculo de rezos, então você tá ali dentro do seu espaço potencial, né? Reconectar com esse aspecto, o que é espaço potencial. Isso, inclusive, é uma das sabedorias que a gente trabalha bastante dentro das sabedorias xamânicas, que é o reconhecimento desse espaço potencial na sua vida e até fisicamente mesmo na sua casa. Qual é o teu espaço potencial ali, que é o lugar onde você se sente, onde você se sente inteira, se acomoda, você faz as tuas coisas, você é o teu espaço, né? Então a reconexão com isso ali fica muito forte, muito evidenciada. Bom, mas assim, aqui a gente está falando das flores, né? Mas tem a parte que também não é fácil, né? Tem assim os desafios disso, né? Então entrar aqui a importância do silêncio interior. E olha que esse silêncio interior, para quem está acostumado às vezes a trabalhar muito com o mental, é um desafio, viu? Porque a cabeça da gente é uma coisa, a cabeça da gente é uma loucura, né? Então aqui deixa eu só aqui, peraí, pronto. Então aqui essa coisa assim de silenciar a mente, a gente pensa que é fácil, né? Uma coisa é você experimentar isso numa meditação, outra coisa é você ficar ali praticamente 2 noites, né? Em torno de 3 dias, um pouco menos, enfim, ali na montanha, aonde assim você vai ao extremo desse silenciar a mente, né? Abrir um espaço para ser e estar, observar e integrar. Sim, integrar, com certeza, porque você vai até mesmo, assim, a gente oscila muito entre esses momentos de contemplação, esses momentos sublimes e a impaciência,
né? Então, assim, você tolerar coisas de si mesma, a impaciência. É muito engraçado, tem momentos que você fala assim, né, que você tem ali os encontros, mas tem momentos que a tua mente fala, ok, tá, pronto, já deu, chega. Né? Mas não chegou, não terminou ainda, né? E aí você fala, e aí agora, o que eu faço, né? Então tem esses momentos, né? Então assim, é como se você estivesse assim passando por é uma experiência assim, o que você vivencia ali, você vai trazer depois para a sua vida prática, né? Então assim, você aprender a tolerar essas inconstâncias dentro de você, a respirar, né? Aqui a Margarete rindo, né? Que tem momentos que a gente fala, ok, já deu, mas não deu, né? Então, assim, trabalhar isso com, assim, né, com você mesmo é forte. Então, assim, aí muitas vezes vai vir nessa experiência, às vezes aquele aspecto que é mais difícil para você lidar. Mas, de alguma forma, ali nos seus rezos, nas suas intenções, você pediu por essa oportunidade de olhar para isso de frente e buscar a cura ou o caminho da cura para isso. Eu falo isso porque eu posso citar então aqui para vocês como exemplo, eu tenho uma questão com um sintoma de dor de cabeça que de vez em quando me pega, principalmente no período menstrual, né? E então assim, essa era uma preocupação minha, né? Falar, poxa, mas será que eu vou ter dor de cabeça lá? Porque é uma questão ali que já faz algum tempo que eu venho assim buscando formas de trabalhar e de resolver isso, né? Aqui a Margarete falando, nós carregamos o padrão que ficar isolado e em silêncio é porque você fez alguma coisa errada e está de castigo. Pois é, né? De vez em quando bate essa sensação. É muito engraçado, isso que ela está falando é sério. É interessante observar como esse registro está no nosso sistema, né? Estar sozinho, estar ali, assim, pode te dar a sensação de castigo ou de abandono, né? Por estar sozinho. Então, assim, aprender a olhar para isso de uma outra forma, ressignificar isso, perceber a consciência, assim, falar, não, peraí, eu escolhi estar aqui, então dentro dessa escolha existe um outro olhar, eu estou ressignificando, eu estou comigo mesma. Então você começa realmente a fazer uma cura, né? Vai para o cantinho, nesse caso vai para a montanha já. Pois é. Então, assim, essa oportunidade, né? É você olhar para isso como uma oportunidade, né? Então, assim, interessante vocês trazerem isso, porque aí vocês percebem, assim, como quando a gente sobe a montanha conscientemente para fazer esse trabalho, a gente não está curando só coisas nossas, tá? Como nós somos um fractal de todo um circuito de coisas que estão acontecendo, né? Nós somos um fractal do universo na Terra. Nós somos uma parte da teia que está ligado com as outras pessoas, né? Desde os mais próximos aos mais distantes, energeticamente estamos todos ali alinhavados, né? Ali numa grande trama. Então, cada cura que você faz, principalmente numa situação dessa que é tão única, onde você tem a oportunidade de estar você com você, olhando diretamente para isso, para tudo que você e para o que você também não é, eu achava que era, enfim. Essa cura, essa consciência, ela vai se refletir e reverberar no coletivo. Tá? Então, isso é muito importante também a gente ter essa noção. Tá? Não é um trabalho individual, embora aparentemente seja. Tá? Estar no alto da montanha, o fato de você ver as outras montanhas, de você ter a visão ampliada, literalmente,
proporciona que você tenha essa sensação de elevação e de expandir aquilo que você está vivendo para o todo. Por isso que é alto da montanha, tá? Porque no baixo a gente está ali no dia a dia, né? Aí você se eleva, né? Ali para poder ver o todo, tá? É um rito de passagem para o coletivo, com certeza, com certeza. E aí, como eu estava falando da dor de cabeça, né? Cada um fazendo o seu renascimento, com certeza. Esse momento, então o que aconteceu, né? Quando eu subi, né? Aí eu fui percebendo que aquela dorzinha estava chegando e realmente assim eu tive que fazer todo um trabalho ali comigo mesma em relação a essa dor, né? E não foi fácil, o primeiro dia assim, vivenciar esse primeiro dia com a cabeça ali, assim, foi uma experiência muito intensa, né? Assim, são aqueles momentos, eu até me lembrei assim da minha filha mais nova, né? Quando eu comentei que eu ia participar para ela tem 9 anos, que eu ia participar dessa vivência, assim, falei assim minimamente, né, como é que seria, que eu ia estar em jejum e tal. Aí ela falou assim, mãe, aí ela foi pesquisar como é que uma pessoa ficava em jejum por mais de um dia, né? Aí ela depois voltou para mim e falou assim, mãe, você vai ficar com muita raiva. Aí eu lembrei disso, né? Porque a minha raiva, digamos assim, inicial não foi pelo fato de estar em jejum. Isso até que assim chega uma certa altura do campeonato que o teu organismo se acostuma. Se falasse para mim, olha, você vai ficar mais um dia aqui em jejum, chega uma hora que você já, ok, o organismo parece que já entendeu aquilo. Mas a raiva vem por causa da dor, né? Porque a vivência da dor, ela é assim. Mas assim, depois eu fui entendendo assim que eu precisava passar, né? A gente vai reconhecendo, né? Por que tá passando por aquilo, que é necessário. Às vezes você assim, não adianta você ficar assim tentando resolver a dor, que às vezes você precisa atravessar a dor até o fim para chegar do outro lado. E não é fácil aceitar isso. Isso eu estou falando, né? Estou dando o meu exemplo da cabeça, mas para qualquer dor, tá? Na vida, às vezes você precisa assim, tá, ok, agora eu vou atravessar isso até chegar do outro lado, seja qual for esse outro lado. E aí, esse é o caminho da cura, esse é o caminho para você ir realmente dissolvendo, começando a dissolver isso, né? Então teve esse momento, né, que foi muito profundo, e é interessante lembrar que nesse momento a gente começa a acessar todos os seus recursos, lembrar dos seus recursos. Às vezes até a gente começa a lembrar de coisas que a gente sabe fazer e não lembrava mais que sabia, sabe? E começa a colocar aquelas coisas em prática, orações, no meu caso, orações, cantos, né? Comecei assim a cantar coisas que talvez eu não estivesse usando devidamente ou fazia muito tempo que eu não acessava. Então, é nesse sentido que eu falei que muitas vezes não é só uma questão de descobrir algo novo, mas de recordar algo que estava adormecido e que você não estava fazendo uso né, das tuas ferramentas, dos seus recursos, do seu poder, reconectar-se com o seu poder, né? E até teve uma experiência que foi bem interessante, porque assim, normalmente me conecto muito assim com animais, eu tenho a minha conexão com o cavalo, né? Toda vez que eu parto para uma jornada assim, eu até brinco assim, bom, meu cavalo chamou para, então vamos caminhar com o cavalo, né? Para fazer a viagem. E
Então, assim, na montanha, inevitavelmente você acaba se conectando com o povo pássaro, né? Com os alados, com as águias, gaviões, enfim. E para mim veio uma conexão que até acabou virando uma brincadeira, né? Um trocadilho, veio a conexão com o condor, né? E até eu brinquei assim, bom, então vamos fazer um trato aqui, né? Sem dor na terra e com dor no céu. E aí veio inclusive uma música do Condor. Depois eu até vou ver se eu finalizo aqui a live cantando essa música para vocês, que ela é uma música muito bonita. É uma música que eu costumo cantar em algumas situações de vivências, né? Quando eu faço para outras pessoas. E ela tem ali uma medicina, uma energia muito forte. E aí ela veio para poder me reconectar com o meu poder. Então também foi um momento de reconexão com o meu verdadeiro poder, com a energia sonora dentro de mim, como energia de cura. Não é que eu não soubesse, entendeu? Mas uma coisa é você vivenciar isso num outro nível, sabe? Num outro nível de consciência, de percepção, né? Aí, sem dor na terra, com dor no céu. Então, assim, isso vai virar até sei lá, um meme, uma coisa assim, né? Então, assim, é muito legal você se conectar com essa força, você resgatar essa força interna, né? E então isso foi muito forte. E ter ali a presença de todos os elementos, né? Aqui, ela quer ouvir de novo você cantando, sim. Então, eu digo vivência de todos os elementos, porque assim, aquela região, né, ela tem passado ultimamente por queimadas, né? Então, infelizmente, na primeira noite dava para ver ali focos de fogo, né? Então, assim, na segunda noite a gente teve chuva, teve os trovões, então os seres trovões se apresentando para poder bater o martelo do potencial de energia. Então, para mim achei muito forte, assim, fazia muito tempo que nessa região que eu moro a gente não tem assim tanto aquele espetáculo de trovões e raios com tanta intensidade, pelo menos não nessa época, mas também quando tem não é com tanta intensidade como acontece na região de Minas. Então, e ali aconteceu naquele momento, né? Não choveu muito, mas o que choveu ajudou a apagar os focos que eu tinha visto de fogo na noite anterior. Então isso foi uma cura, né? Mas eu achei interessante a presença, assim, o fogo estava lá, né? Infelizmente de uma forma que não seria ideal, mas o fogo estava lá, a água estava lá, né? A terra estava lá, o ar, os ventos, estava lá. Então eu assim senti os 4 elementos ali participando intensamente. Foi assim bem forte, né? Abrindo a primavera, né? Foi um presente, né? Daí você vê que às vezes aquilo que pode ser ruim, tudo tem um significado, tudo tem uma razão de ser, você pode olhar por outras perspectivas também, né? Isso é muito louco de perceber, muito forte. Então, assim, isso tudo é o presente da busca da visão, né? É essa reconexão, né? E é como se você pegasse assim, passasse uma peneira em todas as coisas assim que são ali né, que estão ali com você e ficasse, né, sobrasse na peneira aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz sentido. E pode ser que você desça da montanha sem respostas fechadas, tá?
E é assim mesmo, porque você, assim, pode ser que não, né? Enfim, como eu falei, para cada pessoa é de um jeito. Mas você retorna com uma outra disposição para poder olhar para a sua vida, né? Aqui, a Vision Quest é uma primavera pessoal, sim, com certeza. Com certeza. Então, assim, você retorna com um outro olhar para a sua vida, ou com uma consciência mais aberta para perceber as coisas, é como se você resgatasse o contato com a sua sensibilidade, ou com algumas coisas que no nível mais sensível estavam um pouco distanciadas da tua sensibilidade, da sua percepção sensível. Então você se reconecta com isso, né? Você se retoma essa ligação, se tiver alguma coisa que estava ali um pouco distante. E aí você, é como se, eu sinto assim, né? Como eu estivesse mais apta a perceber as respostas. Ou assim, como é que eu posso dizer? É uma forma de recalibrar o seu discernimento, que às vezes é nosso discernimento para resolver as coisas da vida e para decidir o que quer e o que não quer, parece que a gente tem horas que fica meio assim, a gente tenta resolver só com a mente, e a mente tem horas que coloca uma série de conjecturas e sim e não e talvez e papapá, e a gente perde um pouco ali o discernimento. Ou também, se você estiver só no nível da emoção e estiver só ali naquele emaranhado emocional, você fica ali só assim remoendo ou ruminando ali a experiência, as coisas, e também não consegue acessar o verdadeiro discernimento. Então eu senti que eu estou num momento assim onde as duas coisas estão se juntando, né? Até fazendo assim, me lembrei do mudra do mago. Então, inclusive a partir de amanhã, a partir da energia do mago, né? Porque eu dei uma pausa nas minhas escritas diárias no último mago, né? E agora eu retomo no mago a partir de amanhã, né? Essa conexão, né? O que é o mago? Né? O mago, nosso xamã interno, é quando você junta, né, essa consciência espiritual, assim, a sabedoria da mente e a sabedoria do coração, e chega num ponto, chega num meio termo, chega no verdadeiro discernimento, ou seja, chega na verdade, né? E assim, é interessante, às vezes assim, algumas pessoas podem de repente falar para você, nossa, mas você precisava passar por tudo isso, ou subir a montanha de repente para descobrir algo que às vezes pode ser simples, ou às vezes pode ser óbvio. Pode surgir esse tipo de questão, até de outras pessoas ali, fora do contexto. Mas, sim, às vezes a gente precisa passar por esse chacoalhão, por essa chamada, né? Às vezes a gente precisa, sim, passar por fazer esse rito para poder acessar isso num outro nível de entendimento, né? Para a coisa não ficar assim só como se tivesse assim, como se você tivesse ali no automático ou pela metade, entende? Você precisa retomar esse sentido. E aqui eu falo isso também como uma coisa muito importante para quem é da área terapêutica, tá? Como eu, enfim, outras pessoas que trabalham como terapeutas, seja de que terapia que for, psicologia, enfim, seja qual for a terapia, para a gente é importantíssimo, para todo mundo, né? Que eu estou chamando a atenção nesse momento, em especial para os terapeutas, porque assim, às vezes a gente começa a entrar ali numa frequência, numa sequência, né, na realidade, de coisas,
E a gente às vezes esquece que tem que ter uns momentos onde a gente precisa reciclar-se, precisa passar por essa renovação, né? E aí a gente fica ali, né, só no processo da doação, fazendo coisas, mas parece que a sua alma fala assim, peraí, você precisa renovar dentro de você para poder renovar também com os outros, com quem você for, para quem você for oferecer o seu serviço, o seu servir, né? Não é só subir a montanha, é se conectar com ela. Exatamente. E para mim, assim, essa coisa de conectar com a montanha teve um significado muito importante. Então, assim, para quem é da área terapeuta, né, terapêutica, é importante se permitir isso, porque senão a gente às vezes cai, às vezes sem perceber, pode cair naquela coisa assim que está automática e você não percebe, e você acaba até se colocando num pedestal como se você já tivesse ali, já sabe tudo e não precisa mexer mais em nada internamente, né? Essa é uma armadilha da clareza de espírito, né? Então tem que tomar cuidado com essa armadilha da clareza de espírito, e assim se permitir, né, ter a humildade de reconhecer que não, eu preciso fazer isso, eu preciso passar por essa experiência, né? Eu preciso beber da fonte de novo para poder voltar renovada, né? Então era também uma intenção e vem vindo, né? Eu percebo que agora vem chegando, assim, vem se acomodando melhor dentro de mim. E eu não poderia estar falando isso para vocês alguns dias atrás, porque eu ainda não estava pronta, tá? Agora que eu me sinto assim, que eu estou realmente ali, assim, acessando coisas. E olha, tem coisas que eu reconheço que eu ainda não sei. Tem coisas que ainda estão em processo e ainda vai ter agora um tempo para eu processar, né? Como toda experiência, assim como toda vivência como essa, tem coisas que às vezes você vai acessar anos depois. Você fala, então aquilo era isso. Aí começam a cair outras fichas. Você vê como a coisa reverbera por muito tempo, tá? Então essa é a energia, tá? O que mais que eu queria falar aqui para vocês, né? Então assim, essas sincronicidades, né, que eu falei, né, até mesmo assim, você começa a questionar assim antes, né? Você coloca algumas coisas ali em xeque. É importante que isso aconteça para que você possa depois retomar com mais convicção, né, do que você está fazendo, com mais responsabilidade. Eu diria assim que com mais consciência, né? Então, assim, eu acho que essa consciência, essa percepção é muito importante. E aí, para mim, assim, no final, sentir, observar ali a montanha, né, aquele visual com as nuvens ali passeando na montanha e eu acima das nuvens, para mim, particularmente, foi um sentimento muito importante, muito profundo, porque me trouxe uma conexão assim de estar em casa, né? Até porque eu vivo num lugar onde eu tenho esse visual de montanhas numa altitude um pouco menor, mas eu tenho também esse visual do alto, né? Mas eu precisei ir para outra montanha para poder ter um reconhecimento mais integral do que é estar e viver na montanha, do que é essa energia da montanha, né? E sentir essa montanha, então, em mim, como a minha casa, essa força da montanha. Então, é essa força que eu venho agora trazendo para a minha vida,
né, nessa energia de integração, tá? Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Não sei se a Mita tá por aí ainda, né? Opa, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Mas era essa experiência, assim, é uma experiência realmente, assim, única, tá? Lógico, tem uma série de outras coisas também ali que eu vivenciei, mas aí são processos, assim, que eu tô em elaboração, né? Tem as questões bem pessoais mesmo, mas é uma coisa que é legal aqui, grata por compartilhar todo o conhecimento e experiência. Arro. Mas uma coisa que é interessante observar também é que enquanto a gente está fazendo um trabalho lá em cima, na montanha, né, é interessante observar o trabalho que está acontecendo com as pessoas próximas a você que não estão na montanha, tá? Aqui, quanta honra, Ana, gratidão por compartilhar a sua riqueza. Aqui, gratidão por trazer sua experiência, Ana, forte isso. Então, essa questão das pessoas que estão fora, porque as pessoas que estão ali conectadas com você de alguma forma, né, seja assim, marido, filhos, mãe, ou até mesmo assim outras pessoas do seu círculo de relação, que você tem ali uma afinidade, uma conexão mais intensa, depois quando você retoma com eles, parece que de alguma forma você sente que alguma coisa também aconteceu com eles. É muito interessante, assim, depois a gente ir, são experiências diferentes, lógico, né? Mas você consegue perceber a conexão, né? Ou pelo menos parece que vem uma coisa de complementariedade, né? Então eu senti isso com algumas pessoas, tá? Então assim, também muitos sonhos também vieram, tanto lá na montanha como após a montanha, assim como se... Foi muito interessante, os sonhos dessa última semana foi como se eu tivesse assim, um processo de atualização, né? Ou arremate. Por isso que eu falei que eu não podia falar antes, eu estava ainda em arremate, né? Aqui agradeço, né? Aqui a Mita falando, agradeço aqui junto com a tempestade elétrica, muita força neste compartilhar. Sim, sim. Não sei se, bom, não sei se está chovendo aí atualmente, mas aqui naquele momento vivenciar a chuva lá em cima foi muito intenso. É sempre para todas as nossas relações, exatamente. Então, assim, essa percepção de estar ali conectado, né, que o que você está fazendo lá em cima está reverberando, talvez até numa outra linguagem, de uma outra forma, mas existe sim complementariedade. Ah, tá chovendo forte aí, né? Nossa, os seres trovões estão aí com tudo, né? Então, assim, essa conexão, né? Essa complementariedade é muito interessante, né? Até, por exemplo, só para dar um exemplo, né? O meu marido, ele estava com meus filhos durante esse período num lugar, estava à beira-mar e eu estava na montanha. Então, a gente estava nos opostos, né? Então, assim, daí vocês percebem, assim, dentro desses opostos, essa complementariedade, né? Sim, vou deixar gravado, tá? Então, assim, é muito legal perceber isso, gente. Assim, é tanta coisa interessante, sabe? Assim, tanto assim, às vezes tem coisas assim, tem fichas que ainda estão caindo, entende? Tem fichas que ainda estão assim, estão chegando, estão se acomodando, né? E ainda vão reverberar por um bom tempo. Bom, eu vou deixar depois, então, aqui na descrição dessa live, né, os contatos da Mita, né, Sabedoria Pura,
para vocês. Tem também já o folder mostrando, né, como que vai ser a próxima turma, né, o próximo grupo que vai iniciar o trabalho para a próxima Vision Quest, que acontece em 2022. Então aí vou deixar para vocês também o link disso. Vou deixar aqui, vou deixar nos meus stories. E se alguém quiser assim perguntar alguma coisa, pode entrar em contato comigo ou melhor ainda, né, com ela, que ela vai poder passar informações mais específicas, mais pontuais para vocês, tá? Bom, vou trazer então para vocês aqui. Gostei muito de ouvir, gratidão, estou encantada, gratidão. Eu que agradeço também aí a escuta de vocês, porque afinal de contas é uma experiência pessoal, mas só que como eu falei, né? Aí, viva a comunidade Vision Quest, arro! Mas é como eu falei, assim, a gente assim, faz com as nossas intenções, com as nossas questões pessoais, mas nunca é só pra gente. Nunca é só para quem está na Vision Quest em si, tá? É por todas as nossas relações. Mitakuye Oyasin, por todas as nossas relações, tá? Isso é o significado dessa frase. E eu diria assim que é nessas horas que assim a gente também, né, trazendo outra frase que é importante dentro da cosmologia maia, né, o próprio In Lakesh, né, eu sou um outro você. Você entra em contato com o outro você e aí você integra mais esse outro você. Então é uma oportunidade de reintegração. Arro, Mitakuye Oyasin. Então eu vou trazer para vocês a canção do Condor. Essa canção eu aprendi, inclusive com um pessoal que eles faziam parte de um grupo que eles se intitulavam Clã dos Cavalos, né? Agora eu não me lembro se era Clã dos Cavalos Pintados, eu não me lembro agora como é que era, mas era alguma coisa, o grupo tinha a ver com cavalos. E ela foi uma música que veio, assim, foi apresentada e a gente depois cantou dentro de um trabalho, de uma vivência tão intensa como essa da Vision Quest, mas é uma vivência com danças, né? E, enfim, é uma música muito especial, honrando então aí a energia do condor, desta grande ave, né, aqui da região aqui dos Andes, né, essa força, né, essa força assim dessa grande ave, dessa grande envergadura que ela tem. Então que essa energia possa trazer para vocês um gostinho, né, dessa sensação da visão, né, da expansão e da abertura para essa visão. Como engraçado, eu vou falando, eu vou sentindo assim toda a energia chegando, né, a energia aqui. Então eu convido vocês a fecharem os olhos nesse momento, tá? Respira profundamente, fecha os olhos, procura conectar com a sua respiração num nível mais profundo. Né? Sentir essa respiração chegando nos níveis mais profundos dentro de você. Desde o topo da sua cabeça até a base da coluna, deixa essa respiração abrir e expandir para que você possa sentir essa música. Então, nesse momento, eu convido vocês a se sentirem no topo da montanha,
Sente a sensação de estar numa montanha, a sensação de sentir o vento da montanha, a sensação de perceber-se mais perto do céu, do Pai Céu, Grandfather Sky. Caminhando com a energia do céu na Terra hoje. E aí a gente vai chamando então o povo pássaro, simbolizando ele aqui com a energia del Cóndor. Cóndor, cóndor, arrástate espinhazo, mira el camino roro, seco da manañé. Cóndor, cóndor, arrástate espinhazo, mira el camino roro, seco da manañé. Se Guadalupe, Guadalupe, cóndor. Se Guadalupe, Guadalupe, cóndor. Cóndor, cóndor, arrástate espinhazo, mira el camino roro, seco da manañé. Cóndor, cóndor, arrástate espinhazo, mira el camino roro, seco da manañé. Se Guadalupe, Guadalupe, cóndor. Se Guadalupe, Guadalupe, cóndor. Cóndor, cóndor, arrástate espinhazo, mira el camino roro, seco da manañé. Cóndor, cóndor, arrástate espinhazo, mira el camino roro, seco da manañé. Se Guadalupe, Guadalupe, cóndor. Se Guadalupe, Guadalupe, cóndor. Cóndor, cóndor, arrástate espinhazo, mira el camino roro, seco da manañé. Cóndor, cóndor, arrástate espinhazo, mira el camino roro, seco da manañé. Se Guadalupe, Guadalupe, cóndor. Se Guadalupe, Guadalupe, cóndor. El cóndor. El Arro! Arro, arro! Salve! Salve todas as direções! Salve todas as nossas relações! Gratidão, gratidão imensa aqui a todo o pessoal também da Fazenda Guatambu, Endi, que foi uma pessoa assim de uma força incrível, me ajudou a estar lá no topo da montanha, Nita, por sua condução, Margarete,
por sua presença, por sua força, assim, por sua ancoragem também. Gratidão a todos que estão aqui, gratidão a todas as minhas relações, a todas, né? As conhecidas, as físicas, as espirituais e até mesmo as que não são conhecidas conscientemente, mas que estão relacionadas ao universo. Arro, arro, gente, gratidão. Seguimos aí conectados e vamos em frente. Gratidão. Opa! Arro, salve a coruja! Ótimo, 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 saudando o condor. Maravilha, maravilha, gente. Gratidão, gratidão mesmo. Que lindo, obrigado. Eu que agradeço, sempre. Aqui todas as montanhas cantando. Uau! Arro! Arro! Sim, sim. Então é isso, gente. Gratidão e a gente vai se conectando, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de domingo, né? Um ótimo início de semana, certo? E a gente vai seguindo em frente.